Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Se estamos aqui, é porque houve um mover da tua graça, do teu amor para conosco. E se nós estamos ainda em pé, é porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem firmado os nossos passos na tua palavra. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. E queremos, pela tua imensurável graça, que o Senhor continue falando conosco, realmente nos trazendo para uma vida espiritual, uma realidade celestial, onde Cristo seja tudo em todos, onde nosso viver seja Cristo, onde o nosso alvo seja Cristo e a nossa suficiência toda esteja em Cristo. Fala o nosso coração, Senhor, poderosamente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos para Filipenses, capítulo 1. Nós temos falado para os irmãos que nós temos pegado cartas e dando um aspecto panorâmico daquela carta. Nós não vamos estudar versículo sobre versículo do modo expositivo. Isso tem sido feito na segunda-feira estudando Romanos. Então no sábado, se Deus permitir, nós estaremos pegando uma carta e vendo o que ela traz para nós de princípios, o que ela traz para nós como vida de realidade espiritual para um mundo, para um povo que é de Deus, que é um povo que é celestial, um povo que aguarda a vinda do seu Senhor, um povo que sabe que um dia vai ser arrebatado pela graça de Deus, e esse povo que almeja que o seu Senhor venha. Então, amados irmãos, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos firmar os nossos passos na palavra de Deus e buscar nelas realmente aquilo que Deus requer para o seu povo, mas aquele também que Deus tem para o seu povo. Nós temos em Cristo Jesus tudo, e é discernido, é dissecado aquilo que nós temos em Cristo Jesus através das cartas. E uma delas é a carta de Filipenses, que é uma experiência cristã normal. Então essa carta para essa igreja de Filipos é uma experiência cristã normal. Ela não tem nada de anormalidade. A normalidade somos nós, que estamos muito distantes ainda de ter uma vida como está aqui na palavra de Deus. E fala justo para uma igreja, não vou entrar nesse assunto, na região da Macedônia, onde Paulo, ele estava indo para a Ásia, o Espírito Santo, Deus, tocou seu coração para ele não ir para a Ásia, e para ele ir para a Macedônia, ir para a Europa, e lá começou a evangelização na Europa, através da igreja de Filipos, que fica na Macedônia, uma igreja extremamente pobre, mas extremamente rica espiritualmente. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus se fez pobre para enriquecer a muitos. Muitos pegam esse texto, está falando da área material, está totalmente equivocado, porque esse texto, 2 Coríntios capítulo 8, está falando justo da igreja de Filipe, da Macedônia, que realmente Jesus se fez pobre no sentido de despiu da sua glória, mas para nos fazer ricos do quê? Dele mesmo, porque Ele é a nossa riqueza. Deus não tem outra riqueza. Outras coisas Deus acrescenta para nós, irmãos, para podermos viver nesse mundo, caminharmos nesse mundo. Mas não é no sentido de nós termos como nossa prioridade as coisas desse mundo. Jesus é muito claro quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas é aquilo que geralmente nós estamos mais preocupados. Comer, vestir, morar, é mais preocupação. Por quê? Porque o nosso foco ainda não é um foco voltado para aquilo que é o principal nas nossas vidas. Nós investimos, irmãos, muita coisa nas coisas dessa vida. Está errado nós investirmos? Não.
O problema é que muitas vezes essas coisas vão nos distrair e vão tirar a nossa comunhão com o Senhor, o tempo de estarmos com o Senhor. Então o cuidado é muito grande, porque nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria não é aqui, ela é celestial. Nós somos peregrinos em terra estranha. Um peregrino, ele não fixa residência. Um peregrino, ele está sempre caminhando, mas ele tem um alvo definido. Ele sabe para onde vai. E ele é um estranho. Por quê? Porque diante do mundo, nós deveríamos ser pessoas estranhas. Como é que aquela família vive daquele jeito? Como é que eles podem se amar? Como é que eles podem se perdoar? Como é que eles podem dar um testemunho que é totalmente contra esse mundo, um testemunho celestial? Esse, irmãos, deveria ser a tônica da igreja. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso quer dizer, o que deve guiar as nossas vidas não são conceitos do mundo, não são princípios do mundo. O que deve guiar as nossas vidas são princípios, conceitos, o que está na mente do nosso Pai, para nós, enquanto nós estamos aqui no mundo. Então tudo que nós precisamos nesse caminhar, como peregrinos, estrangeiros, Deus deixou para nós. Tudo. Só que nós não estamos contentes com esse tudo que Deus tem deixado para nós, que é o seu próprio Filho. Nós, uma alma doente, uma alma que não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, transformada pelo Espírito Santo de Deus na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, ela vai buscar em outras coisas preencher esse vazio. Só que outras coisas, irmãos, não preenchem, são ilusões. Então nós, irmãos, a maior guerra nossa é a guerra da vontade, entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. E levar a cruz está justo aí. Quando eu não faço a minha vontade, faço a vontade de Deus, estou levando a cruz, porque estou morrendo para mim mesmo, mas estou vivendo para o Senhor. Então esse caminhar, quando diz Filipenses, está escrevendo para uma igreja extremamente pobre, mas extremamente rica. Porque você vai ver nessa carta, não existe nada para a gente falando sobre o pecado, fala uma vez só. Praticamente não fala sobre o pecado, praticamente não fala sobre o sofrimento, uma vez só. Mas fala 19 vezes sobre a alegria. Vai falar 6 vezes sobre o Evangelho. Vai falar mais de 20 vezes sobre o senhorio de Cristo. 50 vezes vai falar sobre Jesus é o Senhor. Isso quer dizer o que, irmãos? Que aqueles irmãos, para eles, girava a vida deles no Evangelho, no senhorio de Cristo e na alegria de ter Jesus como Senhor da vida deles. Por isso, eles davam muito mais do que aquilo que eles nem tinham. Isso nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. É um modelo. Não é que não tem ausência de problema. Eles tinham problema lá. Por quê? Porque realmente todo lugar que você tem uma assembleia, simplesmente há homens e mulheres que estão sendo tratados pela graça de Deus e vão ser aperfeiçoados. Então nós tínhamos 2 mulheres com problema dentro dessa assembleia, Síndica e Vodka. Mas esses problemas foram resolvidos. Então a carta toda, ela gira toda de uma alegria, que não é uma alegria de acordo com esse mundo. Eles não podiam se alegrar porque eles tinham grandes casas, não podiam se alegrar porque tinham grandes carros, não podiam se alegrar porque tinham uma conta bancária espetacular. Eles não podiam se alegrar com isso, eles nem preocupavam com isso. Por quê, irmãos? Porque eles eram extremamente pobres e extremamente ricos. Não faltava nada, porque Deus sustentava aquilo que é necessário. Irmãos, aquilo que não é necessário nos tira, irmãos, da visão de Cristo. É só para pensar no dia a dia nosso.
nos tira da visão de Cristo. Porque de um modo ou outro, nós vamos de acordo com a correnteza do mundo. Não, o povo de Deus é um povo só. É um povo peregrino. É um povo estranho. Esse povo é estranho. Por que eles amam onde deviam odiar? Por que eles perdoam onde devia separar? Por que eles recebem e têm graça e misericórdia para o falido? Por quê? Porque eles têm uma vida onde Cristo é tudo em todos. Onde a vida deles, como Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Obrigado, irmão. Então, amados irmãos, é o caminho do peregrino. Você tem algumas cartas do deserto. Uma delas é essa aqui. Porque afinal de contas, Paulo está onde? Paulo está em Roma. Está preso. Mais ou menos 2 anos. E no final da sua prisão, ele vai escrever. E para Epafrodito, que vai lá levar para eles, aqueles irmãos pegam aquelas coletas para ajudar e vai lá. Sabe quantos quilômetros ele teve que ir até lá? 1.300 quilômetros, irmãos. Para encontrar-se com Paulo. Então a gente vê aqui exemplos, irmãos, de Cristo na vida de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Exemplo de Cristo. O que é para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. Então você vê essa vida de peregrino do mesmo modo, irmãos, que nós podemos ver. 1 Coríntios, é deserto. São escritos do deserto, porque alguma coisa está acontecendo, está numa situação extremamente difícil. Mas aqui é o contrário, irmãos. Eles têm dificuldades no sentido material. No sentido espiritual, eles estão muito bem supridos, apesar que tem dificuldade. Não existe uma assembleia que não tenha dificuldade. O problema não é ter dificuldade, irmãos. O problema é resolver as dificuldades no Senhor. Não é em mim, em você. Então o que ele vai dizer nessa carta? Ele é extremamente cristocêntrico e outrocêntrico. Ele não pensa nele. Ele é cristocêntrico e outrocêntrico. Ele pensa nos irmãos. E aqueles irmãos pensam nele. Porque eles estão vivendo uma realidade celestial. Eles estão vivendo uma realidade espiritual. Eles estão na terra, mas não são da terra. Então prestem bem atenção, irmãos. Algumas coisas que nós podemos tirar disso. Essa carta é um recado de amor. Amor por quem? Paulo para a igreja de Filipe. E a igreja de Filipe, um amor a Paulo. É um amor incondicional. Enquanto Paulo estava preso, enfrentando aqueles que o acusavam ali, ele estava em Roma, e a igreja de Roma, muitos da igreja de Roma estavam acusando Paulo de estar preso, que não entendia que ele estava preso, porque Deus conduziu ele, porque está dentro do projeto da soberania de Deus, para que o evangelho chegasse a Roma, chegasse à casa de César. Ele é extremamente criticado. E enquanto isso, em Filipos, tinha um probleminha. 2 irmãs estavam brigando. E todas as vezes que 2 irmãos brigam, irmãos, a glória de Deus e o testemunho de Jesus está comprometido. Está comprometido. Tem que haver reconciliação, perdão. Então, essa carta é um recado de amor, mais do que uma exposição doutrinária. Você não vai ver falar sobre pecado, não vai. Sobre arrependimento, não vai. Porque é uma exposição. A carta tem particularidade digna de serem observados. Primeiro, reflete o sucesso da propósito divino para a vida da igreja. Isso quer dizer, olha para essa igreja. Olha o propósito divino. Foi um sucesso. Foi um sucesso.
Isso quer dizer, quando Deus encontra corações que respondem a Ele, corações que respondem com obediência, arrependimento, irmãos, o propósito de Deus é exposto, é expresso através da vida de Cristo. Mas quando não responde, irmãos, é a nossa vida que é expressa. E nossa vida expressa, irmãos, é um lixo. É um lixo. O exemplo de amor, serviço e abnegação reflete que o sofrimento pelo Evangelho pode ser transformado em alegria por causa do Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Nós estamos falando Romanos capítulo 1, do 1 ao 6. O Evangelho de Deus é anunciar o seu Filho, Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Isso é o Evangelho de Deus. Reflete que nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus, nem aquela briga entre duas irmãs. Não pode. Reflete a verdade gloriosa de que a alegria do cristão é ultra circunstancial. Porque é um absurdo, nós estamos tristes e estamos alegres. Você nunca sentiu assim? Você está desanimado, mas está animado. Você está triste, mas está alegre. Parece que a coisa está tudo errada, mas no fundo, no seu coração, você fala, Deus está no controle, então nós podemos segurar. E isso, irmãos, é inadmissível diante do mundo. O mundo não vai entender isso. Porque que é um povo massacrado, é um povo que louva a Deus, um Deus que permite que eles passem circunstâncias que são circunstâncias extremamente difíceis. Eles não vão entender que nós estamos nas mãos de um Deus amoroso, gracioso, que é o nosso Pai, e nós somos seus filhos, e Ele nos ama, e nos trata como filhos, e disciplina como filhos, e nos conduz como filhos, nos aperfeiçoa como filhos, e Ele está nos aperfeiçoando à imagem e semelhança do seu próprio Filho, Jesus Cristo. O mundo não vai entender isso daí. Então Paulo ele lida com 4 ladrões da nossa alegria. O primeiro ladrão da nossa alegria são as circunstâncias. Quantos e quantos, irmãos, diante da circunstância, nós vamos perdendo a alegria, porque nós vamos fixando na circunstância. A circunstância difícil nos traz tristeza, traz. Mas nós não podemos ficar olhando para a circunstância, por mais que isso nos abata muitas vezes. Nós devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então as circunstâncias tendem a roubar alegrias. Não são só circunstâncias, são pessoas. Essas duas que estão brigando lá, estão roubando a alegria. A alegria no Senhor, não é a alegria que o mundo dá. Porque a nossa alegria é uma pessoa, bem-aventurado. A bem-aventurança, Mateus capítulo 5, está falando de Cristo. Essa bem-aventurança, irmãos, eles são os alegres, os felizes. Então ele vai pegar e vai dizer, olha, as pessoas, no capítulo 3, ele vai falar das coisas materiais. No capítulo 4, ele vai falar sobre ansiedade. Então são 4 roubadores da nossa alegria. A primeira, no capítulo 1, são as circunstâncias. Qual a circunstância que Paulo está enfrentando? Preso. Estava preso. Agora eu pergunto para vocês. Paulo preso, roubou a alegria dele? Não. Por quê? Porque ele sabia que através daquelas algemas o evangelho chegaria a Roma e muitos irmãos ali ouviram a palavra de Deus e seriam salvos. Mas no capítulo 2, irmãos, são pessoas, porque eles estavam brigando dentro da igreja. 2 pessoas brigando. Isso tira a alegria do povo de Deus. Porque como corpo de Cristo, não adianta você falar. Se você está com o seu dedo, com a sua unha encravada, todo o seu corpo está doendo.
Então nós não podemos dizer assim, eu tenho um problema, não quero resolver, isso não afeta a Assembleia. Claro que afeta o corpo de Cristo, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Não podemos tirar e falar, não, meu problema é esse daqui, eu vou ficar fora, assim não vai ter problema. Lá vai ter sim. Vai ter. Vocês lembram de Acã? Quando eles foram para Jericó, o que Deus disse? Olha, não pegue nada lá contaminado, não tire nada de lá, não traga nada. A família de Acã foi lá e escondeu. Aí Josué falou assim, bom, então nós vamos sair, manda 200 para acabar com aquele povo lá, porque a luta é espiritual. Vai lá, manda 200. Levou uma coça. Aí Josué veio diante de Deus e falou, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Há pecado no meio do povo. Não contamina? Claro. Enquanto não foi tratado aquilo, irmãos, todo o povo sofreu. Por quê? Fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos. Você não pode dizer para o seu braço, olha, a unha está contaminada, vou cortar ela e vou deixar lá sendo tratada. Não pode, irmãos. Todo o nosso organismo está voltado para a unha, para que sare a ferida. E a nossa vida é a mesma coisa, como o corpo de Cristo, Assembleia. Terceiro, são coisas materiais. E a quarta, que já falei, ansiedade. Ansiedade tira-nos a alegria. Quem é esse Senhor? Por isso ele começa dizendo assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E não tem outro jeito. O que eles são? Servos. Essa palavra servos aqui não é servo, é escravo. O mundo não vai entender, amados irmãos, quem é livre é quem está em Cristo. E se você não está em Cristo, você é escravo. E se nós estamos em Cristo, nós somos escravos da liberdade, da graça e do amor de Deus. Então ele vai dizer, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Por que ele pode dizer Cristo Jesus? Porque aqui ele está falando do Cristo exaltado e o Cristo homem. Jesus já ressuscitou, já está à direita de Deus Pai. Por isso que Pedro vai dizer Jesus Cristo, porque Pedro viveu com Jesus humano. E o Cristo exaltado. Então quando nós pegamos lá em Êxodo, nós gostaríamos de, assim, se Deus permitir, nós vamos devagar com a palavra de Deus. E o assunto é justo isso, uma vida cristã normal. O que é uma vida cristã normal? Se você quiser saber, Filipenses é a carta melhor para dizer o que é uma vida cristã normal. Quando nós pegamos aqui, todo mundo conhece Êxodo capítulo 19, ele vai dizer, no terceiro dia dos filhos de Israel, no primeiro dia desse mês vieram do deserto. Não, irmãos, desculpa, é 21. Desculpa, 21. Êxodo 21. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sairá sozinho. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, lhe der filhos e filhas, e mulher de seus filhos serão do seu senhor, ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, preste bem atenção, entre servo e escravo. O servo, ele foi comprado, mas ele foi contratado, tem um tempo determinado. Ele tem as suas escolhas. O servo muitas vezes tinha o seu salário, eles davam para ele. Agora não. A palavra de Deus é tão clara que vai dizer, ó, depois de 7 anos, vocês vão ser livres. No 7º, sairá livre. Você está forro, você pode ir embora. E aquele servo que deixa de ser servo para ser escravo, que é totalmente diferente do que nós imaginamos. Nós somos servos de Deus e escravos de Cristo. E o escravo, olha o que ele diz, eu amo o meu Senhor.
Por isso Paulo e Timóteo dizem assim: nós somos escravos de Cristo Jesus. Porque nós fomos comprados por preço. Não foi ouro, não foi prata que nós fomos comprados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Agora nós somos propriedades, eleitos, santos, raça de propriedade exclusiva de Deus, porque houve uma compra. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor, e nós devemos aprender a viver como nós somos do Senhor. E só tem uma coisa na mente dos filhos de Deus: agradar o seu Senhor. Nós vivemos querendo agradar a nós mesmos. Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. E não pensamos se isso agrada o nosso Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que envolve agora é o Senhor. Nós amamos o Senhor. E se amamos o Senhor, nós obedecemos, irmãos. Não adianta dizer que ama o Senhor se não há obediência. Jesus diz em João capítulo 14: se vocês guardam os meus mandamentos, vocês me amam. E se vocês me amam, eu e o Pai, nós viremos a ti e nós vamos nos manifestar a vocês. E olha a colocação que ele diz: eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos e não quero sair livre. Porque antes eu era um escravo do pecado, do mundo, eu estava sob a condenação. Agora eu fui comprado, eu fui livre, eu conheci o amor de Deus, a graça de Deus, e através da sua graça, seu amor, naquela cruz ele me comprou. E ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor, onde somente há, irmãos, um Pai, um pastor e um rei, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e mais ninguém. Quem nós vamos servir? Isso é um escravo de amor voluntário. Um amor voluntário é a resposta àquilo que Cristo fez na cruz. Dizer que conhecemos a cruz, falamos da cruz, pregamos a cruz, mas não vivemos a cruz na vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, é mentira, irmãos. A cruz é real e a cruz é prática, é extremamente prática. Nós não somos os empolgados com a cruz. Nós somos e devemos viver a cruz de Cristo em nossas vidas diárias, em qualquer aspecto da nossa vida. O que ele vai fazer com isso daí? Bom, então você vai ser marcado, porque afinal de contas você é propriedade minha. Então chama o juiz, porque entra um aspecto judicial, irmãos. A salvação, a justificação, a justiça de Deus é judicial. Por isso nós estudamos Romanos. Nós vamos entrar em Romanos capítulo 3, 4. Nós vamos ver sobre a justiça de Deus imputada. É judicial. Alguém tem que morrer. Então ele chama o juiz. E o juiz vai dizer: não, você realmente ama o seu Senhor? Você vai abdicar de tudo? Sim. Então você vai ter que ter uma marca. Então vou marcar você. Irmãos, nós trazemos no nosso espírito as marcas de Jesus, as marcas da cruz. Mas quando nós estivermos frente a frente com o nosso Senhor, nós teremos na nossa testa a marca de Jesus. Quem é seu Senhor? Então ele vai começar dizendo: servos de Jesus Cristo. A quem? Para quem é a carta? 3 aspectos que você vê aqui da carta. Para quem que é? O escravo, ele deixa claro que ele é propriedade exclusiva de Cristo. Ele deixa claro que deve tudo a Cristo e obediência absoluta a Cristo. Esse é o escravo. E isso que a palavra de Deus diz aqui. Então quando você vê essa carta maravilhosa da palavra de Deus,
algumas coisas nós precisamos delimitar, para que a gente realmente possa, à luz da palavra de Deus, nós termos parâmetros. O capítulo 1, irmãos, ele vai dizer claramente: Cristo é o propósito da vida. Qual o propósito da sua vida? Cristo. Ele vai dizer: Cristo é a nossa mente integral, absoluta. O que mais ele vai dizer? Cristo é a nossa vida. Então Cristo é a nossa mente sincera. Sincera, irmãos, onde não há hipocrisia. Esse termo veio porque eles importavam da China aqueles vasos, né, de porcelana. E durante a viagem, alguns vasos quebravam, né? Então o que eles faziam? Colocavam uma cera para disfarçar o vaso. Aí eles perguntavam assim: é sem cera? Aí veio a palavra sincero. Sincero quer dizer sem cera, sem coisa escondida, às claras, sem esconder nada. Então a palavra de Deus é clara, é uma mente sincera. O capítulo 2, Cristo é o padrão para a vida cristã. Mas Ele é o nosso exemplo, irmãos. Por que a alegria? Porque Cristo é a nossa vida. Por que a alegria? Porque Jesus é o padrão. E olha o que Jesus sofreu. Mas Ele tinha uma alegria proposta. Hebreus capítulo 12:2. Nós temos uma alegria proposta: agradar o nosso Senhor e esperar a vinda do nosso Senhor com alegria. Irmãos, é uma mente submissa. Então nós temos Cristo padrão para a vida cristã, uma mente submissa. Ele é o nosso exemplo. Capítulo 3, Cristo é o prêmio da vida cristã. Ele é o nosso objetivo. É uma mente espiritual, porque o nosso objetivo é espiritual. O nosso objetivo não é natural, não é terreno, apesar de que nós temos as nossas obrigações e os nossos trabalhos terrenos, mas ele não deve ser o nosso foco. Apesar que ele é. Então nós não temos alegria, porque essas coisas roubam-nos a alegria. O capítulo 4, irmãos, vai dizer: Cristo é o poder da vida. É uma mente firme, uma mente segura no Senhor. Ele é a nossa força. No capítulo 1 nós confiamos no amor de Deus que está em Cristo. No capítulo 2, o custo do amor de Cristo naquela cruz. O capítulo 3, controlado pelo amor de Deus em Cristo. O capítulo 4, irmãos, contente com o amor de Deus em Cristo Jesus. É o que a carta vai dizer. Então Cristo é o motivo do nosso viver. Então se o motivo meu, o seu de viver é a igreja, é a reunião, se o motivo do nosso viver é a nossa família, é nossos filhos, nosso trabalho, qualquer outra coisa, então nós perdemos a alegria. Porque o motivo do nosso viver é Cristo. E todas as outras coisas são consequências da nossa vida em Cristo Jesus. Então Cristo é um modelo para nós vivermos. Qual o modelo? Talvez você pergunte na sua vida: Oswaldo, situação difícil que eu estou enfrentando, olha a coisa, qual é o meu modelo? Veja, porque Cristo sofreu em tudo, padeceu em tudo, e tudo que nós padecemos nesse mundo, Jesus Cristo padeceu, para ser um sacerdote misericordioso e gracioso para comigo e com você. A única coisa que Ele não fez que nós fazemos é pecar. Cristo é a marca para viver, irmãos. Ele é o nosso projeto, nosso propósito é Cristo. Cristo é o manancial para viver. Então uma mente semelhante à de Cristo traz alegria para o coração. Então onde que está o nosso problema? Na nossa mente. Se realmente nós pensamos que Cristo é a nossa vida, então, amados irmãos, nós sentimos alegria.
porque Ele é o nosso viver. E nós andamos na alegria do Senhor. Essa carta não é uma carta para mim e para você. Primeiro, essa carta foi escrita para a igreja de Filipe. E depois ela foi escrita para mim. Porque do modo ou outro, nesse caminhar, muitas vezes nós começamos a perder a alegria. Talvez você tenha perdido a alegria pela vossa ansiedade. Por coisas materiais. Pessoas. Seja quem for. Que estejam roubando a sua alegria. Então nós precisamos ver a luz da palavra de Deus. Aonde que está o problema? E nós vamos ver que a solução única, e nós não temos outra, é voltarmos para o Senhor. E os olhos fixos em Jesus. Ele realmente é a nossa alegria. Onde tudo está para nós ficarmos tristes, mas Ele é a nossa alegria. Que está acima da vida, acima da morte, acima de anjos, acima de tribulações, angústias, sofrimentos, perseguições, profundidade, largura, comprimento. Ele está acima, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que deve ser a nossa alegria. Porque as outras coisas, pessoas, nos decepcionam. Na verdade, não é. Coisas materiais, um dia você tem, outro dia não tem. Um dia ganhou, um dia não ganhou. Ansiedade, irmãos, nós começamos o coração dividido, com as coisas terrenas, as coisas celestiais. E nós vamos perdendo a nossa alegria. Mas no Senhor, irmãos, tudo é restaurado. Porque Ele é uma alegria que é eterna. Todas as outras coisas são temporais, visíveis e vão passar. Mas a alegria no Senhor, ela é eterna. Porque é uma pessoa. A alegria é uma pessoa. Então você vai ver que a ênfase da carta é alegria. Alegrai-vos, regozijai-vos. Está falando a mesma coisa. 19 vezes, irmãos, vai falar sobre isso. Também da unidade cristã, quer dizer, cristocêntrico e outro-cêntrico. Por isso você vai ver Jesus dizendo: amarás o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso já dizia no Velho Testamento. E no Novo ele vai dizer: olha, você ama o teu próximo como eu vos amei. Então, cristocêntrico, outro-cêntrico. Resolve o problema de quê? Um monte de coisa, irmãos. Sua vida conjugal, sua vida familiar, seus relacionamentos. Acabou. Se Cristo é o centro e o outro é o centro, não você, vai ser resolvido. Mas também a pessoa de Cristo, e também vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. Só a palavra de Cristo há 17 vezes. Nesse texto todo, 17 vezes. Isso quer dizer, há uma centralidade de Cristo em tudo. E ele vai dizer assim: Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo. Para quem que está escrevendo? Todos os santos. Irmãos, quem são os santos? Quem são os santos? Os que nasceram de novo pela graça de Deus são separados. Lembre-se que santo é uma posição. Não confunda posição com condição. Condição é santificação. Santo é posição. Quem nos colocou nessa posição foi Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Ele nos colocou na posição de santo, separado. Agora a condição, irmãos, é a santificação. É ser mais parecido com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ele vai dizer a todos, diz assim: a todos os santos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, porque não há separação, não há novo nascimento se não for em Cristo Jesus.
Irmãos, quantas vozes nós temos visto, irmãos. Quantas pessoas nós temos visto levantando e cada vez mais falsos, levantando e dizendo que eles são falsos. Chega a dizer: põe a mão aqui na televisão, na minha mão. Se você tocar na minha mão, você está tocando em Deus. Falso. E quanta gente, irmãos. Deus só tem em Cristo Jesus, mais de 200 vezes as cartas de Paulo, em Cristo Jesus. Deus não tem nada fora de Cristo Jesus. Então ele fala para todos os santos, inclusive, porque, irmãos, presta atenção, inclusive os bispos e os diáconos. Os bispos são o quê? Os anciãos. E os diáconos, aqueles que devem, irmãos, zelar espiritualmente e a parte de necessidades materiais do povo de Deus. São diáconos. E os presbíteros e os anciãos devem conduzir o povo de Deus à luz da palavra de Deus, exortando, consolando, animando, curando, libertando através do ensinamento da palavra de Deus. Deve conduzir. Então ele está dizendo: os santos tem 3 categorias aqui. Não, irmão, só tem uma. Porque o diácono e o presbítero, eles são santos. Só que ele vai individualizar. Olha, estou falando para todos os santos. E olha, presta atenção, vocês diáconos e presbíteros, presta atenção. E ele diz assim, inclusive bispos, que vivem em Filipos. O que ele está dizendo isso? Se são santos, vocês são celestiais, mas vocês estão vivendo na terra. Se estão em Filipos, estão vivendo na terra. E na terra vocês devem viver como celestiais. Vocês são santos. Por isso já estudamos Efésios, uma visão panorâmica. Efésios 1, 2 e 3, posição, 4, 5 e 6, condição. O 6º é onde é a guerra espiritual. Não foge, irmãos. Se somos santos, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas Oswaldo, eu estou na terra. Oswaldo, você diz que estou assentado. Isso é uma posição em Cristo, ninguém pode tirar. Mas a condição nossa ainda é estar aqui nessa terra. E um dia jamais estaremos aqui, porque Jesus vem nos buscar. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós estamos em Filipos, nós estamos em Tietê, nós estamos em Laranjal, nós estamos em Cerquilho, nós estamos outro. Mas nós somos santos, fomos separados por Deus. Então há o celestial e há aquilo que é terreno, e nós não podemos deixar disso. Mas é para trazer o celestial para o terreno, não é para o terreno entrar no celestial, irmãos. Não inverta. E ele vai dizer assim, vi em Filipos, graça e paz, e não tem outro jeito. Porque tudo movido pela graça de Deus, porque fomos salvos pela graça, porque continuamos sendo salvos pela graça, porque nós vamos ser salvos do pecado eternamente pela graça, fomos salvos da condenação do pecado pela graça, estamos sendo salvos do poder do pecado pela graça, e seremos salvos da presença do pecado pela graça de Deus, e somente pela graça e paz. E essa paz aqui, irmãos, não é reconciliação, porque está falando para o povo de Deus, já foi reconciliado. Justificado sois mediante a fé, tendo paz com Deus, já tem. Ele está falando agora aquela paz de Deus, que excede todo entendimento. Que apesar de todas as circunstâncias, há uma paz de Deus que enche o nosso coração. E Ele guarda as nossas mentes, para que possamos pensar, amados irmãos, naquele que é justo, que é bom, aquele que edifica. Está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode viver sem a graça e a paz de Deus. A graça de Deus em Jesus Cristo e a paz de Deus que excede todo entendimento. Por isso Jesus diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Crede em mim. Irmãos, a natureza da bênção, graça e paz, a procedência da bênção vem da parte de Deus, nosso Pai. Não tem outro. E qual a fonte dela? O seu Filho, Jesus Cristo. Então a palavra tão clara, irmãos, tão clara.
a natureza da bênção: graça e paz. A procedência da bênção: nosso Pai, parte de Deus, nosso Pai. Ah, irmãos, e a fonte dela está em Jesus Cristo. Por isso o salmista pode dizer: todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Todas as nossas fontes estão em Ti. Então, amados irmãos, há esse 3 grupos de pessoas dentro de uma assembleia, mas todos eles são santos. Onde que eles vivem? Em Filipos. Onde que nós vivemos? Aqui nesse mundo, com as dificuldades, com os intempéries e tudo mais. Mas esse irmão está onde? Em Roma. Está como? Preso. Injustamente. Totalmente injustamente. Sem julgamento. Porque não foi nem julgado. Ele está preso em Roma, numa casa alugada, onde os seus pés e suas mãos estão acorrentadas. E 24 horas por dia, 2 soldados ficam do lado dele. E ele vai dizer assim para mim e para você: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que vergonha. Que vergonha para nós. Porque nós estamos deixando que os roubadores de alegria estão tomando conta em nossas vidas. Toma conta, irmãos. Quantas elas são? Quantas não são? Estão tomando conta da nossa vida. As circunstâncias, as pessoas, as coisas materiais e a ansiedade. O que Paulo tinha? Nada. Qual a circunstância? Preso. Qual a ansiedade dele? Nenhuma. A ansiedade dele era ver os irmãos. Então a vida dele pautava pela vida de Cristo. E olha o que ele faz. Ele vai mandar uma carta para esses irmãos. Epafrodito vem, traz para ele. Porque essa é uma igreja, irmãos. Preste bem atenção. 2 Coríntios capítulo 8. Presta atenção quem são. 2 Coríntios 8. São princípios que nós vamos tirando à luz da palavra de Deus, que deve nortear as nossas vidas, irmãos. Quando Jesus, ele fala para Satanás, Jesus não vai dizer assim para Satanás: olha, Satanás, eu sou Deus Todo-Poderoso, viu? Eu sou o Filho de Deus, agora cala a boca aí. O que ele vai dizer para Satanás? Está escrito. Não tem nada mais. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu e você precisamos ser homens e mulheres, jovens, adolescentes, de estar escrito. Por que você não vai fazer isso? Porque está escrito. E por que você vai fazer isso? Porque está escrito. Não é a opinião das pessoas. É o que Deus disse. Está escrito. Essa é a igreja. Eu vou ler algumas coisas para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 8. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Uma delas é a igreja de Filipe. A igreja da Macedônia. Na região da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, como é que eles estavam passando? Circunstâncias, muitas provas e muitas tribulações. Manifestar a abundância de alegria. Essa é a vida cristã normal, irmãos. Nós vivemos uma vida cristã anormal. Para quem é o nosso Senhor, para quem nós somos, é uma vida cristã anormal, deformada. Eles estão passando tribulação, angústia, aquela coisa, mas eles manifestaram abundante alegria. E olha só,
e profunda abundância de alegria. Dá para você entender essa? E profunda pobreza deles. Lia, estão extremamente pobres materialmente, estão extremamente alegres. Porque a coisa material não mexia na sua alegria. Não roubava a sua alegria. A igreja de Filipe. E olha no que eles vão. Por isso que Paulo tinha um amor profundo para aqueles irmãos. E aqueles irmãos tinham um amor profundo por Paulo. E nós vamos ver isso, amados. Que nós precisamos amar uns aos outros. E nós precisamos amar aqueles que nos conduzem de um modo ou outro à luz da palavra de Deus. E diz assim: deles e profunda pobreza dele, superabundou em grande riqueza na sua generosidade. O que eles eram? Que cristocêntrico e outrocêntrico. Não é egocêntrico. Eles eram cristocêntricos. Porque eles eram cristocêntricos, eles eram outrocêntricos. E ele diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. É voluntário, irmãos. Não é vamos fazer campanha para isso, para aquilo, nós temos que fazer campanha para arrecadar dinheiro, fazer isso daqui, fazer... Não, ele é voluntário. A sua alegria não está no dinheiro. A sua alegria está no Senhor, que enquanto dorme, provê para Ele o seu sustento no dia de manhã. A sua alegria está em outro lugar, irmãos. E ele continua dizendo assim: se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. A graça não é a lei. Você tem que dar, você tem que fazer isso, porque senão Deus vai te amaldiçoar. Tem que fazer isso. Olha a maldição, olha os gafanhotos, olha lá. Não, é graça. Eles pediram a graça de quê? De contribuir. Para quê? Para aqueles irmãos que estavam passando necessidade, inclusive Paulo, e para a igreja de Jerusalém. Os seus bens eram espoliados, eles perdiam tudo, e passavam necessidades básicas. E aqueles irmãos que praticamente não tinham nada, mas tinham tudo, voluntariamente, graciosamente, com grande alegria, mandava até o que não tinha, para sustentar aqueles irmãos que estavam em grande dificuldade. Essa é a igreja de Filipe. Por isso que é a igreja da alegria. E ele diz assim: e participarem da assistência aos santos. Participar da assistência aos santos. Meus amados irmãos, que vergonha. Um filho de Deus passar necessidade básica numa assembleia é uma vergonha para mim e para você. Quantos irmãos que vivem a assembleia dos irmãos passando necessidade? É uma vergonha. Cristo não é o centro, irmãos. Eles são o centro. Eles são egocêntricos. E dizem que Cristo é o centro. É mentira. Se Cristo é o centro, então o outro é o centro. Isso eles não querem ouvir. Porque eles querem conferência. Vão mais uma conferência. Quantas conferências você foi? Eu vou toda conferência, todo ano, onde tiver eu vou. Irmãos, larga a mão. Larga a mão. Se a conferência não levar eu você a arrependimento e voltar-se para a centralidade de Cristo, não valeu nada. Não valeu nada. E não somente fizeram como nós esperávamos. O que eles esperavam? Esperavam o básico. O cara está lá, não tem nada. Está passando necessidade, não tem o que comer, não tem nada.
Eles esperavam o básico. Mas o que eles deram? Mas também deram o quê? A si mesmos. Eles eram outrocêntrico. Se Cristo é o centro, o outro é o centro. Você está vendo por que havia problema entre duas irmãs dentro da Assembleia? Cristo estava sendo o centro. Elas eram o centro. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Como Deus resolve esses problemas na Assembleia. Vocês devem pensar do modo que concordem no Senhor. Ponha Cristo no centro. E o outro vai ser o centro, não vai ser você. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Deram a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha, irmãos, depois que termina, você lê isso daí. Agora Paulo vai fazer o quê? Paulo vai orar. Paulo vai fazer uma oração. Diante de tudo isso daí, irmãos, Paulo ora. E eu gostaria só de citar, para nós continuarmos um outro dia, se Deus permitir. No sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar estudando justo esse aspecto dessa vida cristã normal. Paulo faz o quê? Paulo vai orar. E nós vamos ver por que Paulo ora, para quem que Paulo ora, o que Paulo pede para essa Assembleia. Eu vou só ler a oração. 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Irmãos, é para a gente ficar envergonhado. Quando você recorda do Oswaldo, você dá gratidão a Deus. Quando você recorda da Lia, você dá gratidão a Deus. Irmãos, nós somos o povo mais ingrato que existe em relação a Deus e em relação aos irmãos. Somos extremamente ingratos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Isso quer dizer o quê? Que Paulo trazia à memória sempre aqueles irmãos. Nunca esquecia deles. Está na sua mente. E ele diz assim: fazendo sempre, continuamente, com alegria. Súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quantas vezes? Versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 17, ele vai falar das suas orações. No mesmo capítulo, do 1 ao 9, irmãos. E ele diz assim: pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós vamos estudar esses termos todos, irmãos. Quer mais ainda? Ele continua dizendo: irmãos, eu recordo de vocês com alegria. Segundo, vocês são cooperadores no Evangelho. E nós vamos ver o que é cooperador no Evangelho. É reunir, sentar e ir embora? Não. E diz assim: cooperador no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Isso quer dizer o que, irmãos? Desde que eles ouviram a palavra da graça soberana de Deus, a salvação em Cristo Jesus, eles continuaram cooperadores. E nós vamos ver se cooperador envolve tudo, envolve espiritual, material, envolve todos os aspectos. Agora ele diz assim, olha que coisa tremenda: estou plenamente certo. Isso é uma convicção. Estou plenamente certo, é convicção. Do quê? De que aquele que começou a boa obra, o agente da salvação é aquele que começou. E a natureza da salvação é a boa obra em vós.
Mas ele não para por aí. Há de completá-la. Isso é uma dinâmica. E salvação aqui, amados irmãos, não é salvação, justificação. Essa é a salvação da nossa alma. Aquele que começou a boa obra, Deus já salvou o nosso espírito, está salvando a nossa alma e salvará o nosso corpo, quando ganharemos a glorificação. Não confunda, está falando para salvos, santos. E ele continua dizendo, no final ele diz assim, olha irmãos, até o dia de Jesus Cristo. O que ele está falando? Sobre a vinda de Jesus e o tribunal de Cristo. Porque está falando para os santos, ele está falando para o ímpio. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos tenho aonde? Não é um amor fingido, não é um amor hipócrita. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 12. Vocês devem ter um amor ardente pelos outros. Trago no coração, e seja nas minhas algemas, seja na defesa e conformidade do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, irmãos. Tem irmãos que não quer ver outro de jeito nenhum. A maior alegria do nosso coração é ver os nossos amados irmãos. Vai ter irmão que diz, vai ter aquele irmão, vai estar lá, então não vou. Irmãos, preste bem atenção, qual é a sua alegria? Se a alegria está no Senhor, você tem a alegria de encontrar seus irmãos em Cristo. E ele vai dizer assim, olha, não é só isso, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Olha lá, irmãos. Qual oração? Que o vosso amor aumente mais e mais. Qual é o foco? Amor. Amor a quem, irmãos? Amor a Deus. E amor aos irmãos. O que diz Mateus 24? Dos final dos tempos, irmãos, o amor a Deus iria se esfriar. O amor de muitos. Amor a quem? A Deus. E se nós não amamos a Deus, não amamos nosso irmão. E ele termina dizendo, nós vamos estudar cada parte disso aí, irmãos. Como é que nós aumentamos o amor? Que amor é esse? O que o amor produz? Quais os sinais de quem ama? Em pleno conhecimento e toda inteligência para, presta atenção, aprovardes ou provardes as coisas excelentes. Nós temos provados as coisas excelentes que nós temos em Cristo Jesus? Não. Coisas excelentes. As coisas excelentes falam da vida, do caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. E ele vai dizer assim, olha, e serdes o quê? Sinceros, é puro, isso é diante de Deus, e inculpáveis, é sem ofensa, é diante dos nossos irmãos. Novamente para o dia de Cristo, está falando da vinda de Jesus, o tribunal de Cristo, onde Deus vai avaliar o quê? As duas coisas: o nosso amor ao Senhor e o nosso amor ao nosso irmão. E ele diz assim, cheios de fruto de justiça. Fala de fruto, não é só frutos. João capítulo 15 fala de fruto, porque fruto fala do fruto do ventre de Maria, que iria ser Jesus Cristo. Ele é o fruto de Deus, e é isso que Deus procura em nossas vidas. O fruto é a vida,
a submissão, a obediência, a devoção ao Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo isso é para a glória e louvor do Senhor, irmãos. Como é que vai a nossa vida de alegria? Onde estão os roubadores da nossa alegria? Por que será que nós ficamos muitas vezes tristes e não saímos da nossa tristeza? Por que será? Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Porque muitas vezes eu passo um período que a minha esposa fala que estou deprimido. E muitas vezes fico mesmo. Por que, irmãos? São os roubadores de alegria. Porque nós perdemos o foco, a nossa maior alegria, que é Cristo. E se nós perdemos o foco, a nossa maior alegria, nós vamos ficar entristecidos, deprimidos. E os grandes roubadores, irmãos, vou afirmar novamente, são as circunstâncias, sempre vão estar aí. E nós vamos ver que Jesus está acima da circunstância. As pessoas, coisas materiais e a ansiedade. 4 roubadores de alegria. Mas a vida cristã normal, irmãos, a experiência cristã normal, tem uma base objetiva. E essa base objetiva é a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa base. Não temos outra. Se a nossa base são as circunstâncias, são as pessoas, a nossa ansiedade, irmãos, coisas materiais, se isso daí é a nossa base, então realmente nós vamos perder a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor se alegra quando os seus filhos, apesar da ansiedade, apesar da circunstância, apesar de circunstâncias materiais, apesar das pessoas, nós temos a mente de Cristo, a vida de Cristo, o poder de Cristo, o alvo que é Cristo e a suficiência de Cristo em nossas vidas. Deus se alegra e nós também nos alegramos pela graça de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Mas antes nós vamos louvar o Senhor 2 cânticos. Vamos ficar em pé, irmãos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.